Amém, irmãos? Bom dia. Maravilha. A nossa ideia hoje aqui é a gente poder falar um pouquinho sobre o que é ser uma igreja para a cidade, né? É o tema que eu quero abordar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouco sobre evangelização e comunicação, também um pouco mais à frente, sobre o trabalho que a PECOM realiza, e quero também abrir um espaço para perguntas aqui, como o pastor falou. E eu quero te convidar a pegar aí sua Bíblia e abri-la lá no livro de Atos, capítulo de número 15. Eu vou projetar o texto aqui também, mas se você quiser abrir aí da sua Bíblia, melhor ainda, ok? Atos, capítulo 15, dos versos 36 a 41. Atos, capítulo 15, de 36 a 41. Amém? A palavra do Senhor diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa. Fala, Senhor, ao nosso coração. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre cada um aqui. Ó Deus, que ao lermos a Tua palavra aqui nessa manhã, possamos ser edificados. Ó Deus, que ao entendermos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocá-la em prática. Nós queremos, Pai, viver para a Tua glória, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Por isso, Pai, fortalece o nosso coração e a nossa fé em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Eu quero pensar um pouquinho com você hoje aqui sobre a história de 3 homens: Paulo, João Marcos e Barnabé. E o que esses 3 homens nos ensinam sobre o que é ser uma igreja para a cidade? Paulo e Barnabé eram grandes missionários e plantadores de igreja. Se você ler aí com muita atenção o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que esses 2 homens, eles têm um ministério muito interessante. O que eles faziam? Eles faziam viagens missionárias onde, em uma viagem, eles visitavam várias cidades. Em cada cidade por onde eles passavam, eles evangelizavam, núcleos de cristãos eram formados ali, eles passavam algum tempo nessas cidades, treinavam líderes, e esses líderes assumiam a liderança dessas igrejas. Feito isso, eles iam para outros lugares e faziam o mesmo processo. De modo que, nessas viagens missionárias, igrejas eram plantadas de maneira relevante nessas cidades. O texto que a gente acabou de ler diz que Paulo e Barnabé,
eles iriam fazer uma nova viagem missionária. Só que agora, essa viagem, ela tinha uma característica mais específica. Era uma viagem de treinamento para os líderes dessas igrejas que foram recentemente plantadas. Só que, numa viagem anterior, eles haviam levado um jovenzinho, chamado João Marcos. E deixaram João Marcos numa cidade, numa região chamada de Panfilha. E, gente, eu vou usar uma expressão bem carioca aqui, tá? O bicho estava pegando lá na Panfilha. A coisa estava séria. Eles estavam matando cristãos. Só para você entender. E João Marcos, os estudiosos bíblicos dizem que João Marcos tinha aproximadamente 20 anos de idade. Ele era um jovenzinho. E João Marcos, diante daquela perseguição aos cristãos, o que acontece? Ele fica com medo. Ele não estava preparado ali para segurar tamanha adversidade. E o que ele faz? João Marcos decide voltar para casa. Ele abandona o campo. Ele se vê tomado de um grande medo e ele volta para casa. O texto, ele não entra nesses detalhes do que aconteceu naquele contexto daquela cidade. O texto não relata com profundidade a adversidade que ele enfrentou. O texto não relata o que acontece quando ele chega em casa, mas duas coisas ficam muito claras aqui para a gente. Primeiro, que o contexto era muito difícil. As adversidades na Panfilha eram enormes. E que ao regressar para casa, João Marcos se arrepende de ter voltado. Isso fica claro. Eu fico imaginando João Marcos chegando em casa e pensando assim, o que eu fiz? Por que eu voltei? Eu abandonei o campo, eu deixei as ovelhas, eu me lancei, me dei lugar ao medo no meu coração, eu me esqueci que Deus haveria de me sustentar. Eu voltei para casa, o que eu estou fazendo? E aí, presta atenção, João Marcos, ele procura Barnabé. E quem era Barnabé? Barnabé era um tiozão. Sabe aquele camarada assim, bom, aquele cara que abraça todo mundo, aquele líder que joga o pessoal para cima, aquele camarada que incentiva os outros. Esse era Barnabé. E quando João Marcos volta, Barnabé diz assim, meu filho, vem aqui, estamos juntos, vamos em frente. Eu sei que você ficou com medo, eu sei que você se desesperou diante daquele problema, mas tá bom, Deus é contigo, vamos seguir em frente. E Barnabé pegou João Marcos, levou até Paulo, e aí, ó, preste atenção aqui, pessoal, o que a gente está falando? Apóstolo Paulo, cabra bom, né? Paulo, evangelista, missionário, escreveu inúmeras cartas aqui do Novo Testamento. A gente olha para Paulo como um grande exemplo para nós, e de fato ele o é. Mas a gente percebe aqui, nesse texto, algo que precisa ser destacado aqui para nós. O texto fala que quando Barnabé leva João Marcos até Paulo, está ali marcado, versículo 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deixa Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E aí, irmãos, esse texto aqui, essa história, esse relato, ele mostra para nós muito de como deve ser o nosso ministério, do ponto de partida, de como a gente deve caminhar, daquilo que deve existir no nosso coração, quando a gente se propõe em alcançar a cidade com a mensagem do Evangelho. Porque
Todos nós somos muito sérios com aquilo que fazemos. Nós entendemos as responsabilidades que temos. Nós sabemos da relevância da igreja para a cidade, de como famílias podem ser transformadas e impactadas pelo poder do Evangelho. Mas a gente deve se lembrar, em primeiro lugar, pensando no ministério da igreja, de uma igreja relevante para a cidade, a gente precisa entender, e guarde isso, que amar antecede o servir. E uma igreja que tem um ministério relevante na cidade, ela entende que o amar antecede o servir. Pense comigo aqui. Quem era Paulo? Paulo, ele era um camarada contundente, incisivo e assertivo. Pensa num homem assim, sabe aquela, tem um filme do Leonardo DiCaprio, eu esqueci o nome, mas que ele está numa floresta e de repente ele olha, vem um urso, assim, para atacá-lo. Assim, sabe aquela história, você tem um urso vindo, você tem uma arma com você, você tem uma munição, você só tem um tiro. Paulo, ele era um camarada que só tinha um tiro, e ele dava o tiro ali certinho. Ele era contundente, incisivo e assertivo. Paulo pensava assim, uma igreja precisa ser plantada, o que a gente tem que fazer? Então vamos lá, vamos fazer, vamos executar. Existem pessoas que são muito assim, né? Tem algo que precisa ser feito, então vamos lá e vamos fazer, vamos resolver isso aqui agora. Esse era Paulo. E quando Paulo sabe que João Marcos voltou, Paulo, por ser pragmático, ele pensa assim, não, esse garoto vai ser um peso para a gente. Esse garoto abandonou o ministério e a gente não tem munição aqui para errar, a gente tem que acertar. Então eu vou deixar esse rapaz de lado, ele não serve. Paulo descartou João Marcos. Preste muita atenção. Se nós queremos ser uma igreja relevante para a cidade, se nós queremos ter ministérios que abençoam, se nós queremos que a nossa vida seja de fato um bom perfume de Cristo, e que o Senhor nos use com poder e graça para levar o Evangelho às pessoas, a gente precisa entender essa verdade que é fundamental, que o amar, ele antecede o servir. Na caminhada de Paulo, nesse episódio aqui, especificamente, a gente percebe um Paulo contundente, pragmático, e que na sua agenda não tinha espaço para amar alguém que tinha errado num determinado momento. E aí eu preciso que você entenda uma coisa aqui muito séria. Todos nós estamos num processo de maturação. Todos nós ainda não estamos prontos para algo. Entenda o que eu quero dizer. Deus está realizando uma obra no nosso coração. E nós estamos prontos hoje para os desafios que o Senhor tem colocado aqui diante da gente. Mas nós ainda não estamos prontos para outros desafios que virão. Mas o Senhor está realizando uma obra na nossa vida e no nosso coração, trabalhando o nosso ser, para que essa obra do Espírito Santo na nossa vida nos leve ao tempo e ao momento que o Senhor preparou para a gente. Consegue entender o que eu quero dizer aqui? Deus está realizando uma obra na nossa vida e no nosso coração. Só que entenda você, que nós ainda não estamos preparados para desafios maiores que virão, mas o Senhor está nos preparando para que a gente alcance isso, para que a gente chegue até lá. Paulo, ao olhar para João Marcos, ele não consegue entender que Deus tem o seu tempo e que pessoas são trabalhadas. Entenda que muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão do nosso lado, num ministério que a gente exerce na igreja, e a gente acha que essas pessoas estão muito atrás da gente.
E a gente julga essas pessoas. E a gente coloca sobre elas um fardo. Mas a gente precisa entender que o amar antecede o servir. E eu preciso olhar para essas pessoas como pessoas que estão vivendo o tempo de Deus para elas. E que chegará o momento, pela fé, que elas frutificarão os frutos que o Senhor preparou. Deus está realizando uma obra, Deus está moldando o nosso coração, Deus está trabalhando a nossa vida. Isso tem a ver com a mensagem do Evangelho. Isso tem a ver com o DNA do Evangelho. Quem éramos nós? Pecadores? Nós estávamos prontos? Não. Mas Deus em Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. E Deus nos amou. O amar antecede o servir. Eu queria perguntar hoje aqui para você, como que essa verdade do Evangelho pode mudar a maneira como a gente olha para as pessoas que estão do nosso lado? Como que essa mensagem, ela pode transformar a maneira como você olha as pessoas que estão do seu lado e que ainda não estão dando a você as respostas que você tanto gostaria que elas dessem? Eu vou dizer para vocês, irmãos, como pastor, eu plantei uma igreja. Você imagina, a igreja começou no meu apartamento. Eu, minha esposa e 2 casais. Hoje a igreja tem umas 200 pessoas. E em muitos momentos, eu entrei numa crise assim enorme, porque eu dizia assim, olha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar esse passo, a gente precisa chegar nesse ponto. E algumas pessoas ainda não conseguiam dar essa resposta. E eu tinha 2 possibilidades: me frustrar e me entristecer com essas pessoas, ou entender o tempo de Deus para suas vidas. E caminhar de maneira graciosa, amando, pregando o Evangelho, ministrando ao coração. Nós, muitas vezes, não sabemos tolerar as pessoas que não dão as respostas que a gente tanto quer. E por isso a gente pisa, a gente maltrata. Mas a gente precisa entender que se a gente quer ter um ministério relevante na nossa cidade, a gente precisa amar antes de servir. Se você quer exercer um ministério relevante na sua igreja, ame. E que o amor que você tem ao Senhor e ao seu irmão seja a base e o alicerce para tudo aquilo que você vier a construir. O texto, ele mostra que Paulo, ele tinha essa mentalidade: eu preciso fazer. Só que o Evangelho, ele nos ensina que amar vem antes de servir. Em segundo lugar, o texto que a gente leu aqui, ele mostra para a gente que uma igreja para a cidade é aquela que entende que Deus está alcançando os perdidos. Preste muita atenção, porque há algo aqui que me faz pensar. Quem pregou para João Marcos quando ele chegou em casa? O texto fala? Não. O texto fala que alguém deu uma bronca em João Marcos. Oh, rapaz, por que você fez isso? Por que você deixou o campo missionário? Não, o texto não fala. O texto fala que a igreja que estava ali, próxima à casa de João Marcos, levou uma galera lá com faixa, falando assim: desertou, você tem que morrer. Não, não mostra nada disso. Ninguém fez isso. Agora, quando João Marcos
Fico imaginando aqui, minha mente vai longe. Fico imaginando o João Marcos encostando a cabeça no travesseiro para dormir. E a crise ali, ó, seu coração. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz isso? Eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus tocou o coração daquele jovem. E isso é o que tem acontecido na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Eu tenho ouvido relatos de conversões. Irmãos, são coisas incríveis. Eu outro dia soube de uma pessoa que se converteu, teve um encontro com Jesus, por meio do testemunho de uma criança. E eu fico imaginando, né? A gente se prepara para pregar, a gente estuda, tal, mas uma criança, o testemunho dessa criança fez o seu pai entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Deus age, irmãos, da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer. E aí, pessoal, entenda uma coisa. Quem está alcançando pessoas é o próprio Deus. Quem tem o poder para tocar e transformar vidas não somos nós. A gente lança a palavra. Mas quem é que produz o arrependimento? É o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa entender, igreja, que Deus está realizando uma obra, alcançando hoje homens e mulheres que estão longe. Deus está trazendo para perto aqueles que estão perdidos. E nós precisamos estar preparados. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa. Deus vai mandar pessoas aqui para esse lugar, que tem uma vida muito diferente da vida que a gente vive. Mas Deus está realizando uma obra nas suas vidas. Eu, quando plantei a igreja, eu me lembro nas reuniões que a gente tinha no grupo base, antes da gente começar os cultos públicos, eu falava assim, olha, a gente precisa estar preparado, porque a gente está aqui, ó a nossa família, todo mundo aqui, ó, casado, bonitinho, tal, mas ó, quando a gente começar os cultos, a gente vai receber pessoas das mais diferentes, com as mais diferentes histórias. E elas irão até a igreja não porque nós fomos bons em convidá-las, mas porque o Espírito Santo é que as levará para os caminhos do Senhor. E a pergunta é, como nós temos recebido aqueles que o Senhor tem trazido para perto? Se nós queremos ser uma igreja relevante para a cidade, a gente precisa entender que Deus está fazendo uma obra, que Deus está alcançando os perdidos, que Ele está tocando e transformando corações, e essas pessoas virão até o Senhor. Ele nos usará, Ele usará as crianças da igreja, Ele usará os músicos da igreja, Ele usará os profissionais da igreja, Ele usará a minha vida e a sua vida. Uma igreja com um ministério relevante na cidade entende que Deus está em ação e que Ele está reunindo o seu povo disperso na cidade e trazendo esse povo para Ele. Cuidado para que você não haja de maneira contrária àquilo que Deus está fazendo. Deus não chama para a igreja que é dele pessoas que tenham afinidade com você. E muitas vezes na igreja a gente acha que a igreja tem que ser um lugar de pessoas que se parecem comigo, de pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Ei, não. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Não é verdade? Então, a gente precisa estar aberto e disposto a receber aqueles que o Senhor traz. O texto, ele continua. E ele mostra aqui para nós
que a gente precisa ter os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias da vida. Uma igreja para a cidade é aquela que entende que os seus olhos precisam estar em Deus. Irmãos, a gente está vivendo um tempo muito difícil, não é verdade? Muitas pessoas perderam o emprego nesse tempo de pandemia. Muitos de nós perdemos familiares, amigos. A gente teve áreas da nossa vida que foram tocadas diretamente por esse momento que a gente está vivendo. E eu fico imaginando, o que será de nós se nós olharmos apenas para as circunstâncias e não olharmos para Deus? Você percebe aqui nesse texto que Barnabé, e esse é o ponto aqui agora para a gente, Barnabé, ele não estava olhando para as circunstâncias de João Marcos. Se você olhar aí atrás, no texto que eu coloquei aqui, a gente vai perceber que Barnabé acolhe João Marcos e ele decide investir em João Marcos. Ou seja, Barnabé não olhou para o erro de João Marcos, para a dificuldade de João Marcos, mas Barnabé, com seus olhos em Deus, imaginou: se esse rapaz estiver completamente entregue nas mãos de Jesus, esse garoto vai ser uma bênção. E, gente, olha aqui para mim. Não é que Barnabé estava certo? Vamos fazer um exercício aqui simples? Quais são os 2 primeiros livros do Antigo Testamento? Vamos lá. Qual o primeiro do Antigo Testamento? Gênesis. E o segundo? Êxodo. Bom, estou gostando de ver. Isso aí. Vamos lá agora. Novo Testamento. Quais são os 2 primeiros livros do Novo Testamento? Primeiro, Mateus. E o segundo? Sabe quem é esse Marcos aí? Foi João Marcos que escreveu esse segundo evangelho. João Marcos, no futuro, ele se transformou em um grande pesquisador da fé cristã. João Marcos se tornou um grande homem de Deus, extremamente relevante e importante para aquela igreja nascente. E no final da vida do apóstolo Paulo, sabe o que ele escreve? Dizendo: manda Marcos vir me visitar, porque ele me é útil, ele é importante para mim. Preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente descarta pessoas que Deus ama e tem um plano. A gente precisa ter muita sintonia, muita comunhão com o Senhor, para entender o que Ele está fazendo. Eu entendo, irmãos e irmãs, que a gente precisa de Barnabés na igreja. Gente que acolhe e que investe em pessoas. Gente que ama pessoas que, aos olhos humanos, a gente diria assim: essa pessoa não merece. Mas eu sei que Deus tem o poder para transformar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não foi assim na sua vida, na minha vida? E se a 4ª igreja de Garanhuns for uma igreja conhecida por abrigar muitos Barnabés? E se a 4ª igreja for conhecida como uma igreja que investe em pessoas? Irmãos, é lindo, é notório a gente vir aqui e ver a grande obra que Deus está realizando nesse lugar. Na sua vida, no seu coração. Mas, irmãos, grandes coisas o Senhor fará. Vocês estão numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Existem muitos desafios. Essa cidade, ela clama
As pessoas estão tentando entender quem é que pode salvá-las. E nós, a igreja do Senhor Jesus, é que podemos mostrar ao mundo aonde está a verdadeira salvação. Não está no dinheiro, que não está nas coisas, mas que está em Jesus. A gente precisa entender que essas pessoas aí fora, elas têm um tempo. Muitas delas terão encontro com Jesus, mas logo no início elas não vão conseguir ainda dar determinadas respostas. E a gente não pode ser pragmático. A gente precisa esperar o tempo, porque elas amadurecerão. E quanto a nós, que Deus nos use como Barnabés, homens e mulheres que amam aqueles que estão caídos e que hoje estão fracos. Barnabés que amem aqueles que acabaram de retornar. Barnabés que dedicam tempo para aqueles que são alvo do amor de Deus. Eu queria contar uma história aqui para vocês. Há um tempo atrás, eu tinha um líder lá na igreja e eu tive uma decepção grande com esse líder. Ele era uma pessoa muito importante ali para nós, e naquele momento de pandemia ele simplesmente sumiu. E eu procurava tal e não conseguia falar, e eu, como pastor, né, a gente se pergunta logo, pô, será que eu deixei de fazer alguma coisa? Você entra numa crise, né, uma culpa ali. E no meu coração pecaminoso, né, eu falei assim, rapaz, eu tenho que deixar esse cara de lado mesmo. É isso aí. Esquecer esse cara. Enfim. E quando eu tive esse pensamento, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu senti assim no meu coração, de uma maneira tão clara, vinda de Deus, que eu não deveria fazer isso. Que Deus tem as suas ovelhas, e que as suas ovelhas não podem ser deixadas de lado jamais. E eu falei com Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu já liguei inúmeras vezes, eu já tentei ir ao encontro, eu já tentei buscar a ovelha perdida, e essa ovelha simplesmente não quer. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Chegou um momento em que esse amigo, que esse irmão voltou. E quando ele voltou, nós, com uma profunda alegria no coração, o recebemos, o acolhemos, e com ele voltou toda a família. Eu entendo, irmãos e irmãs, que nós passamos por crises, nós passamos por lutas, nós passamos por muitas dificuldades. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele tem as suas ovelhas, que Ele sustenta as suas ovelhas. E a gente diz, né, na nossa teologia, da providência de Deus, uma providência ordinária e até mesmo uma providência extraordinária, né, que a gente chama aí de milagres, que Deus está sustentando o seu povo. E que muitas vezes nós nos sentiremos fracos, mas a vontade do Senhor prevalecerá sobre o nosso coração. Quando essas pessoas voltam, a gente precisa amar. Pode ser que nessa pandemia algumas pessoas tenham sumido da igreja. Pessoas que você ame. Deixa eu dizer, aqueles que são de Deus voltarão. E quando elas voltarem, abrace, ame, celebre, se alegre. Porque Deus realizou a sua vontade. Que nós possamos ser uma igreja relevante para a cidade. Uma igreja que entende que o amar antecede o servir, uma igreja que entende que Deus está alcançando os perdidos, e uma igreja que entende que os seus olhos precisam estar em Deus. Jesus, Ele nos diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando a gente tem os mandamentos de Jesus no nosso coração,
a gente entende que a gente deve amar, que a gente pode amar e que Ele nos dará força a amar aqueles que são difíceis de serem amados. Que o Senhor te use para a glória dEle. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou, de maneira bem breve aqui, apresentar para vocês alguns trabalhos que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, faz hoje para alcançar aqueles que estão perdidos. E que são ferramentas que estão hoje à nossa disposição para que nós possamos usar para, como igreja, sermos uma bênção aqui para a nossa cidade. Então, quero mostrar aqui para você alguns desses projetos. Eu estou projetando aqui. O primeiro deles é o programa Verdade e Vida, que é transmitido às 8 horas da manhã de sábado na Rede Bandeirantes. Reverendo Hernandes Dias Lopes sempre traz uma mensagem evangelística e muito propícia para o momento que a gente está vivendo. E talvez você diga assim, pastor, mas 8 horas da manhã de sábado eu estou dormindo, estou cansado. Não tem problema. Se você entrar no YouTube oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, entrar lá, youtube.com/IPBOficial, você tem todos os programas Verdade e Vida lá, guardados lá também. Você pode pegar esse link, mandar para os seus amigos de trabalho. Já pensou, toda segunda-feira, você pega o link, manda lá pro WhatsApp daquele seu amigo de trabalho. Olha que maneira legal de você poder evangelizar pessoas. Gente que está passando por problema na família, desespero, desemprego. Oportunidade de evangelização para nós. Em segundo lugar, a gente tem aí uma campanha a nível nacional que foi lançada, chamada de Minha Cidade para Cristo. Essa campanha, ela está acontecendo em todo o Brasil. Há um site que está projetado aí, minhacidadeParaCristo.ipb.org.br, que você pode acessar. E o que consiste essa campanha evangelística? Ela é uma campanha que a igreja abraça, e é uma campanha de 5 semanas, onde você vai ter um grupo de amigos, que você vai se reunir com esses amigos, e a IPB mandará para você um material que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, aonde você vai poder, nesse grupo pequeno, que você vai se reunir de repente na sua casa, ou numa cafeteria, você chama o pessoal para ir ali nas 7 Colinas, tomar um café gostoso da tarde, vamos estudar a Bíblia aqui junto, meia hora juntos aqui, e você vai mostrar para elas o profundo amor de Deus, de maneira simples, didática. Esse material é um material maravilhoso e ao longo desses 5 encontros você vai mostrar o plano de salvação para essa pessoa. Então, se você entrar nesse site, minhacidadeParaCristo.org.br, você vai acessar, se eu não me engano, são 4 lives que nós fizemos, eu e o pastor Paulo de Tárcio, ele que escreveu todo o material da campanha Minha Cidade para Cristo. E você vai poder fazer esse curso com a gente lá sobre como começar esse seu grupo pequeno. É muito legal esse trabalho, você pode se envolver e conhecer melhor isso daí. Depois acesse o site minhacidadeParaCristo.ipb.org.br. Nós também lançamos agora, a APECOM, uma campanha de consolo aos enlutados. A gente está vivendo um momento na nossa história em que todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém. Talvez você tenha perdido alguém. Se não, você com certeza conhece alguém que perdeu alguém. E aí, como é que a gente age com essas pessoas? O que a gente fala para elas? Então, a IPB, a APECOM, entendendo esse momento que a gente está vivendo, nós lançamos uma campanha de consolo aos enlutados. Essa campanha acabou de ser lançada, virão aí, nesse site, algumas lives de capacitação, que a gente vai ensinar para você como é que a gente consola alguém que perdeu alguém que está enlutado.
Então, você vai assistir lá, por exemplo, uma live que a gente fez com a Helenivação. A Helenivação tem vários livros escritos nessa área de capelania. Então, teremos inúmeras outras lives que serão projetadas lá também. E a gente vai mandar para você um material que vai te auxiliar nessa campanha de consolo aos enlutados. Nós também entendemos que a gente precisa evangelizar as nossas crianças. E a IPB lançou um programa chamado Os Cromonautas. Os Cromonautas, eles são uma turminha aqui, né, de 5 crianças, em que eles contam uma história que fala acerca do amor de Deus. Então, aonde que você pode assistir isso daí? No YouTube oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você tem lá todos os episódios dos Cromonautas lá, e você pode chamar sua filha, seu filho, reunir as crianças lá seu bairro para assistir isso daí na sua casa. Enfim, é uma maneira de você poder evangelizar também as crianças. E aqui, irmãos, queria que vocês prestassem muita atenção agora, muita atenção. A gente entendeu que a gente está passando por um momento de retorno às atividades, ok? As igrejas estão voltando, abrindo, né, tempo de reabertura, muita gente voltando. E a APECOM, ela entendeu que a gente precisava qualificar os irmãos da igreja, das nossas igrejas. E a gente decidiu lançar o CTA. O que é o CTA? É o Centro de Treinamento APECOM. No CTA, você vai encontrar inúmeros cursos gratuitos. Gente, é grátis mesmo, não é historinha não, de pegar teu e-mail para ficar te mandando mensagem, sabe? Não, é gratuito mesmo. Você entra lá, você vai encontrar vários cursos, como, por exemplo, curso básico de compaixão, capelania e missões, com a Helenivação. Curso de mídias sociais e evangelização, esse curso fui eu que gravei. Curso básico de evangelização e discipulado, reverendo Jean Chagas. Evangelização de universitários, evangelização e revitalização de igrejas. Olha aí, eu vi, gente, essa coisa linda que a gente viu aqui, o trabalho com surdos que vocês realizam. Evangelização e acessibilidade para surdos. Pequenos grupos e evangelização. Evangelização e pessoas com hábitos escravizadores. Gente que tem questão envolvida aí com drogas, dependência química. Storytelling e evangelização. Então, você que quer fazer um trabalho de evangelização nas mídias sociais, como que você conta histórias que prendem pessoas? E transmissão online de cultos e programações. Então, assim, o pessoal da transmissão quer fazer um curso para aprimorar como é que a gente vai transmitir os cultos da igreja, tal. Vocês, de repente, querem, vamos fazer um trabalho de capelania aqui na igreja? Visita hospitalar, tal. Você tem tudo isso aqui, gratuito, só você acessar cta.ipb.org.br, está aí, ó, cta.ipb.org.br. Você pode fazer esses cursos e ser profundamente abençoado, ok? Já estou terminando aqui, pessoal. A gente tem também materiais que são disponíveis aí para você. Se você quer, por exemplo, uma caixa de Bíblia, você pode solicitar lá. Você entra no site da APECOM e você solicita uma caixa de Bíblia para você evangelizar pessoas. Você vai pagar somente o frete. Por exemplo, mini Bíblias, que são um folheto, né, com várias páginas com versículos da Bíblia sobre medo, ansiedade, desemprego, tal, para você evangelizar. Também caixa de folhetos, a APECOM envia isso tudo para você. Você vai pagar somente o frete. É de graça, pessoal, só o frete que você vai pagar. Então, a gente está oferecendo isso tudo, a sua denominação, para que você possa evangelizar e levar a palavra de Deus às pessoas que você conhece. Ok? E aqui mais 2 últimas coisas. A gente tem também o IPB Play, que é como se fosse um YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que você vai encontrar lá?
os sites, os YouTubes das igrejas presbiterianas do Brasil, você vai encontrar lá. Então, eu quero ouvir uma mensagem. Você está terça-feira de noite em casa. Pô, eu quero ouvir uma mensagem. Você pode entrar lá e assistir. E nós teremos aí agora, em 2022, o Congresso da APECOM, a glória de Deus na evangelização, exaltação de Cristo, exaltação da igreja. E você está convidado aí a participar. É só você entrar lá no site da IPB e fazer, então, a sua inscrição. Amém, pessoal? Queria abrir aqui esse tempo para perguntas agora, à luz do que a gente falou aqui, também aos trabalhos que a gente executa na APECOM. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mão. Maravilha. Eu estou com medo. Ou foi bem explicado ou foi mal explicado. Que bom, pessoal. Amém. Pode falar. Isso. Maravilha. Pode falar de novo. Só falando assim do privilégio que nós temos nessa manhã de ter conhecimento desse material tão rico que todos nós podemos ter acesso. Então, gratificante ter esse conhecimento. É algo de fato gratuito que está à disposição da igreja para que a gente possa evangelizar. Outra pessoa tinha falado aqui, pode falar, minha irmã. Pastor, eu queria que o senhor voltasse o slide do Congresso e falasse um pouquinho mais sobre ele, se for possível. Tá. O Congresso, você tem no Congresso inúmeras palestras que acontecerão e oficinas também. Então, por exemplo, tudo que a APECOM faz é voltado para a área de evangelização, para oferecer capacitação para a igreja a evangelizar mais e mais pessoas. Então, todas as palestras, os seminários que a gente vai ter no Congresso são voltados para a área de evangelização. Então, a gente vai ter lá evangelização e comunicação, mídias sociais, como que a gente pode trabalhar isso? Capelania, enfim, outras áreas de evangelização. Se vocês entrarem lá no site da IPB, ipb.org.br, vocês vão ter o acesso a todas as palestras que vão acontecer no Congresso, que será lá em Águas de Lindóia. Tá? Você pode parcelar, eu não vou saber ao certo aqui o valor, mas você pode parcelar, o pagamento é facilitado, isso daí, a ideia é que todos possam realmente participar, ok? Será agora no meio do ano, se eu não me engano, em junho de 2022. Opa! Bom dia, pastor. Bom dia. Sobre o que o senhor falou, né, que o amor antecede o serviço. Em termos de evangelização, hoje mais não, mas por muitos anos aqui a Quarta Igreja, o nosso carro-chefe eram os nossos encontros de jovens e casais. Muitas pessoas que hoje fazem parte da membresia da nossa igreja foram fruto desses encontros. E, na época que eles iniciaram, nosso pastor era Edson Dantas. E ele costumava dizer assim, as pessoas são mais importantes que o serviço. Que as tarefas, na verdade. As pessoas são mais importantes que as tarefas. Se para realizar uma tarefa você precisar ferir uma pessoa, é melhor que você não realize. Mas, por outro lado, ele era uma pessoa extremamente, assim, as tarefas elas eram realizadas. Se tinha que ser feita uma coisa, ele era estilo Paulo. Vamos lá dar um tiro certo e fazer. Então, assim, eu vejo com isso que a gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa ser Barnabé, a gente precisa acolher, precisa trazer para junto. Mas a gente também precisa ser Paulo, a gente precisa ter um tiro certeiro e a gente precisa realizar a coisa, né? A gente precisa ter um pouco dos dois. Sim, sim, sem sombra de dúvidas. A gente sabe, a gente vê ao longo da Bíblia a relevância do ministério do apóstolo Paulo.
Ele era um homem extremamente empreendedor, né? E a gente precisa ter isso também. A grande questão é que a gente precisa equalizar isso bem, né? E é uma linha muito tênue e que a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus para saber trilhar por ela, né? Esse é o nosso grande desafio, sem dúvida. Maravilha, irmãos. Alegria enorme estar aqui com todos vocês. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um e agradecer também especialmente ao pastor Jean. Obrigado, viu, pastor? Nós que agradecemos, pastor André, por essa oportunidade. Bênção, né, irmãos? A gente conhecer mais a Escritura, conhecer mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Um momento, de fato, muito precioso, muito enriquecedor. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã tão preciosa. Leva-nos em paz para os nossos lares. Obrigado pela vida do pastor André, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a igreja que ele serve, que ele pastoreia. Que o Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil, abençoe a APECOM, que o Senhor abençoe esta igreja, a quarta igreja, que o Senhor abençoe o teu povo, ó Deus, espalhado em toda a terra, e que nós possamos ser essa comunidade missionária, evangelizadora, comprometida com a tua obra, que possamos ser uma igreja relevante na nossa cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite. Vão na paz. Muito obrigado, pastor André. Deus lhe abençoe.